Olá, alunos! Hoje a nossa aula vai finalizar a parte de manejo reprodutivo. Na aula passada, nós falamos sobre observação de cio, reflexo tolerância ao homem, reflexo tolerância ao cachaço, manejo de leitoas, manejo de porcas, falamos de flushing e agora nós vamos para a cobrição propriamente dita. Para que ocorra a cobrição, algumas tarefas elas devem ser executadas antes, devem ser planejadas para que ocorra a monta. Uma delas é a adequação, por exemplo, do tamanho da porca ao cachaço. Além do tamanho, você também deve planejar a genética daquela propriedade. Então, qual macho eu irei utilizar? Qual raça? Né? Com qual fêmea? Bom, você também deve verificar, né, se a fêmea utilizada ela está em perfeito estado de aprumos, se ela está realmente no momento de cio, por isso que o cio ele tem que ser verificado todos os dias. Se ela está com a vulva higienizada. A questão da vulva higienizada, ela impede que várias doenças, né, e que a vagina seja contaminada com fezes ou algum tipo de substância. Também pode ser feito a limpeza do prepúcio em suínos. Tá? Essa limpeza ela não precisa ser imediatamente antes o ato, mas ela pode ser feita durante 4 a 5 vezes por ano, ok? E quanto tempo dura então uma monta? Né? Uma monta com observação ela pode durar de 5 a 10 minutos. Mas você deve ter cuidado com as instalações dessa parte da propriedade. Por exemplo, a baia de cobertura, ela não deve ter cantos, não deve ter pontos que possam causar lesões, o piso não pode ser escorregadio, recomenda-se o uso de maravalha para diminuir o impacto sobre os aprumos do animal, ok? Ainda, na baia de cobrição, né, deve ser feita uma limpeza diária e a desinfecção semanal. Falando-se de inseminação artificial. Inseminação artificial nos suínos, né? Existem 2 métodos que você pode utilizar. Esses 2 métodos eu vou passar vídeos que são disponíveis no YouTube explicando como que eles podem ser feitos. Mas o que está descrito aqui na nossa aula é a inseminação artificial na presença do macho, tá? Onde o sêmen é depositado naturalmente na fêmea e ele não é forçado, porque existe a técnica em que o sêmen ele pode ser, né, forçado e dura um tempo mínimo de 4 minutos. Então a fêmea ela vai estar na gaiola, o macho deve estar próximo e aí você vai depositar o sêmen do macho na porca. Bom, quanto tempo já vimos? Quantas montas? Você pode adotar 2 montas ou pode fazer inseminações e uma terceira monta para que você garanta que aquele animal vai estar prenho. Qual o intervalo de tempo entre a monta natural? Esse intervalo de tempo pode ser 24 horas e de 12 a 24 horas no caso de inseminação artificial. A gestação. Bom, então estamos em que ponto? A fêmea foi para a baia de cobertura, foi coberta e agora, o que fazer? Será que ela está prenha? Quando vamos descobrir se aquele animal realmente, né, está prenha? Essas porcas, né, ou leitoas que passaram pelo manejo reprodutivo, passaram pela cobrição, né, elas devem ser alojadas, dependendo do sistema de criação, ou em gaiolas ou em baias. Mas já pensando-se que não são as mesmas baias que estão os animais de engorda e terminação, ok? Elas devem ser observadas depois de 30 dias de gestação. O que vai acontecer? A cada 21 dias, a fêmea deve ter um cio. Se essa fêmea não apresentar um novo cio, é sugestivo de gestação, mas ainda não confirmado. A gestação ela é confirmada com 30 dias. Existem aparelhos de ultrassonografia, que nós temos um até na instituição, só que ele utiliza o Doppler, que é outra forma de se ver a gestação.
e nós podemos fazer essa prática ao retorno. Bom, o que você não deve fazer com uma porca que passou por uma cobertura? Deslocamentos da porca, né, levar esse animal para uma exposição, né, você vai mudar o animal de baia porque vai fazer alguma mudança na estrutura da propriedade ou alguma construção, não é aconselhável desses animais, principalmente nos dias entre o 7º e o 18º de gestação. Cada dia, né, dentro da gestação de um animal, ocorrem formações, né, formação do sistema nervoso central, do sistema digestivo, do sistema circulatório, e esses dias são muito críticos, então esse animal não deve passar por estresse nesses dias. Elas devem ser alojadas em ambiente calmo, evitando o estresse. A higiene e a limpeza das instalações é diária. Elas podem estar alojadas em baias, mas com uma densidade de 2 a 3 metros quadrados por porca, ou podem estar nas gaiolas, como eu já citei. E deve-se ter muito cuidado com a temperatura do ambiente, para evitar estresse. Bom, agora nós vamos para gestação. Como então será a alimentação desses animais, dessas porcas que foram cobertas? Vamos lá. Após a cobrição, até 5 dias de gestação, você vai fornecer de 1,8 a 2 kg de ração por dia, ok? Quando você tiver entre o 6º e o 56º dia, você vai alimentar essas porcas em função do seu estado, com ração própria para a gestação, ok? Até o desmame ou lactação. Entre os dias 56 e 85, você vai aumentar a quantidade de ração de 2 a 2,5 kg dia porca. Por quê? Porque nesse momento, né, existirá um gasto calórico da fêmea em que ela necessitará aumentar a ração para manter a sua condição corporal. Lembrando que o animal ele não deve estar gordo durante o parto, ok? A partir do dia 86, até a transferência dessa porca para a maternidade, ela pode receber 3 kg de ração por dia. Lembrando que a oferta de água é sempre à vontade. Bom, então vamos lá. Dos dias 18 a 24, que você ainda vai estar na dúvida se ela está prenha ou não, você vai passar o cachaço em frente às porcas pela manhã e à tarde. Por que fazer isso, professora? Porque se alguma demonstrar interesse pelo macho, é porque ela está tendo retorno ao cio e não está prenha. Se entrar no cio, não está prenha. E o diagnóstico de gestação? Então você consegue fazer com ultrassom, como já foi falado na aula, entre 30 e 50 dias. E o diagnóstico visual é após 90 dias. Bom, as vacinas, né? As vacinas elas devem ser aplicadas de acordo com a fase de gestação e nós teremos uma aula sobre manejo sanitário para falar sobre vacinas. O que deve fazer com essas fêmeas que estão ali, estão no manejo reprodutivo, mas não estão no cio, estamos aguardando ver o que vai acontecer, se estão prenhas ou não. Você deve também movimentar essas fêmeas, tá? Para que elas tenham consumo de água, para auxiliar a micção, fazer com que elas urinem. Então é importante que vocês movimentem essas fêmeas, ok? Se você sentir que os animais estão com alguma inquietação e a temperatura dela está superior a 39,8 graus Celsius, você deve ficar em alerta. Também se observar que houve aborto ou retornos tardios de cio, né, eles devem ser anotados, registrados lá no seu livro zootécnico ou no seu aplicativo, ok? Antes de irem para a maternidade, as fêmeas elas passam por uma lavagem, que é para que elas entrem na maternidade com o mínimo de bactérias possíveis. Bom, aqui é uma figura que mostra para vocês o score corporal das matrizes e como é que ele é medido.
O que que acontece aqui? Vamos para os dois pontos principais. O número 1, eu acredito que deixa para vocês perceberem, o número 1, o animal está muito magro. E no número 5, o animal está muito gordo, tá? Existem vários critérios para que se possa definir o score corporal do animal. Mas é uma descrição principalmente subjetiva, mas esses dois, o animal quando está muito magro e quando está muito gordo, ele é muito fácil de ser perceptível. Mas quando ele está moderadamente, entre o 2, o 3 e o 4, entre o 2 e o 3 você pode ter alguma dúvida. Entre o 3 e o 4, ele já está gordo, então você já tem muitas características do animal quando está gordo, ok? Aqui mais uma foto. O que que acontece, né? No número 1, ocorre muita exposição das costelas, dos processos transversos do animal, o animal caquético. No número 5, o animal tem muito excesso de gordura. Esse animal, vocês consideram que é o quê? O animal 1 ou 5? Número 1. E esse animal, é o número 1 ou o número 5? Muito bem, o número 5. Então vamos agora para a aparição.